Bom, dias atrás eu levei meu pai para poder ir comigo lá no clube de tiro e ele conheceu o lugar lá, experimentar esse equipamento que eu tenho lá, porque lá a gente pode levar um convidado. E então, depois que eu levei ele lá, tal, gostou pra caramba, tal, experimentou, atirou com outros equipamentos lá, foi uma experiência bem legal, né? Bem diferente, né? Algo bem diferente, passei bem diferente lá. Então o tiozão gostou pra caramba, né? Abraço pro pai aí se estiver assistindo o vídeo. Então, aí voltei pra cá e tive que limpar o equipamento. E nessa de limpar o equipamento eu fiquei pensando, caraca, meu, já faz aí mais de um ano que eu tô com o CR, que eu tirei o CR. Então pensei, vou ligar a câmera e vou compartilhar com a galera aqui a experiência de depois de um ano eu ter tirado o CR. E é isso que eu vim falar nesse vídeo aqui. Bom, se você está chegando agora, você está aí na bancada Unboxing e hoje eu vim falar exatamente sobre isso, um ano depois do CR, o que mudou, o que não mudou, o que eu achei, né? Vamos lá então. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que o que muito se fala por aí, lógico, as informações são bem válidas aí, certo? E antes de eu tirar meu CR também, eu tive que me informar bastante, tive que estudar bastante ali, mas muita coisa que você ouve, como por exemplo, aqui no próprio YouTube, é um papo assim mais comercial do que um feedback real ali, saca? É mais gente querendo vender, ou se não, é aquele cara que já é bem veterano já e já tá bem adiantado ali, tem bastante tempo de CR, bastante prática no esporte. Então ele vai falar assim um assunto bem superficial. São poucos aí os comunicadores que vão falar bem pra base, saca? Bem pra quem tá começando. Acho que daqui quem fala bastante mesmo é o Samuel Coach, ele fala, ele ainda fala bastante, tá sempre falando, sempre dando dicas ali. Ele foi um dos caras aí que eu peguei bastante bizu. Agora, então tem essa parte de legislação, você encontra alguma coisa. Ele é um que fala bastante. Agora, o que a gente vê na parte de equipamento, de comprar o equipamento, quanto é que custa, quanto é que vai gastar, já é bem superficial. Porque às vezes a pessoa ela tá nesse meio, mas ela tem uma condição financeira, então ela vai falar aquilo ali baseado na visão financeira que ela tem, na condição que ela toca o hobby dela ali, o esporte dela. E que às vezes não é a sua, não é a minha, é bem diferente ali. Então, o primeiro ponto que eu venho a dizer aqui, depois desse um ano de CR, é essa comunicação que eu acho que às vezes é um pouco falha ali, tá? Em relação ao equipamento. Muitos equipamentos que a gente compra, eu vou falar assim, ó, o equipamento, você comprar um equipamento completo aqui, você comprar uma arma, vou falar assim, a grosso modo, né? Bem claro e direto aqui. Não sei se eu consigo monetizar esse vídeo, porque é um assunto meio delicado e o YouTube é bem restrito, mas vamos lá. Você comprar uma arma é barato. A arma é barato, certo? É um equipamento, não é tão... Bom, você tem aí diversos modelos, mas ela em si não é tão caro, ainda mais dependendo do modelo que você for escolher, como uma 12, como um revólver, uma pistola, enfim, é barato, entre aspas aí, né? Só que o que é caro? O caro é munição, cara. Munição é o que liga o negócio, é o que faz o negócio funcionar. Isso é que é o caro. Então você pegar o seu equipamento, ter que fazer a sua habitualidade, até aí ok. Você vai dar um mínimo lá, são 8, se não me engano, são 8 habitualidades, 8 vezes que você tem que ir até o clube de tiro, o que você está afiliado, você tem que estar afiliado a um clube de tiro. Então, durante um ano, você tem que ter dado pelo menos 8 disparos, mas não é 8 disparos no mesmo dia. Você tem que ir, dar um disparo, depois você volta, tem que dar um disparo, então você tem que ter 8 idas, vamos falar assim, 8 idas ao clube de tiro, 8 dias no clube de tiro, e nesses dias, pelo menos um tiro você tem que ter dado, certo? Então você manter aí essa habitualidade não fica caro, não fica tão caro. Agora você que quer dizer assim, sou atirador esportivo, você que quer dizer assim, eu treino com o meu equipamento, eu consigo atirar, eu sei, eu conheço ele. Se eu tiver mais que um, eu sei atirar com A, com B, com C, a curta, média distância, longa distância, eu sei como manobrar o negócio. Joia, para você ter esse conhecimento, fica caro. Dependendo do equipamento que você tem, fica muito caro. Então você tem que desprender aí uma graninha aí para você conseguir praticar esse hobby. Pensa que cada cartucho desse daqui vai sair em média R$ 10, vai, vamos colocar aí, 10 conto um desse daqui. São R$ 10 assim, ó, pegando fogo, sabe? É exatamente isso, cara. Então, aí você bota 10. Aí você tem. Aí vamos dizer assim que você adquiriu uma pistola aí de 15, com a capacidade do magazine, carregador de 15 munições. Cara, coloca numa média aí de R$ 5 cada munição recarregada. R$ 5, então se fosse 10 seria 50.
Cara, são R$ 75 para você descarregar o magazine ali no alvo. R$ 75 que você vai gastar aí em, no máximo 5 minutos, nem isso, cara, mas vai 5 minutos aí você gastando essas munições aí. Então é um negócio que consome muita grana, gasta-se muito dinheiro, fora toda aquela papelada lá, sabe aquela papelada que você precisa ter para você adquirir, para você conseguir entrar no esporte ali, né, entrar nesse meio. Você desprende uma grana, é um negócio caro. Aí tem aquelas ideias que a pessoa fala, esse equipamento aqui, ele é bom para defesa, esse aqui é bom para sua defesa. Cara, isso para mim, na real, posso estar enganado. Veja que esse vídeo aqui é minha opinião, é a minha experiência, eu compartilhando a minha experiência com você que está assistindo. Se você tem uma outra opinião, você pode deixar aqui nos comentários, pode contrariar, né? Tranquilo, mas é minha visão. Então a pessoa, ela vai, muitos canais, muitos lojistas, cara, eles vão lá e eles falam assim, esse aqui é bom para defesa. Mas se você vai adquirir um equipamento para defesa, não é pelo CR seu, não é pelo CAC, não seria para isso. A não ser que seja defesa como o CAC do javali, se você é caçador, é outra história, outra história. Então esse aqui é bom para sua defesa, esse daqui realmente derruba o alvo, se é que você me entende, né? Esse daqui dá certo, esse daqui tem um poder de penetração e não sei o que lá. Então, o camarada entra, vai lá, quer pegar um 9mm, quer pegar aí que dá para pegar, que é o 380, quer pegar aí os calibres permitidos da vida aí, né? Quer pegar uma 12 porque vai, derruba e tal, não sei o que lá, porque é bom para defesa. Só que, escuta o que eu tô falando, você não vai usar o seu equipamento para defesa, cara. Você não vai. Tira o cavalinho da chuva que você não vai utilizar o seu equipamento para defesa. Veja que eu tô falando isso dentro do lícito, daquilo que a lei te respalda, dentro da garantia que você tem dentro de uma lei, sacou? Eu não estou falando de um evento onde a sociedade colapsou, onde o Estado já não conseguiu entrar mais. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de um dia a dia comum de você como cidadão comum, atirador comum, dentro de um mínimo de normalidade. Nesse sentido que eu tô falando. Então você vai comprar seu equipamento, cara, você não vai utilizar ele para defesa. Se você quiser utilizar ele para defesa, aí já é outro departamento, já é outra via, que é pela PF, né? Que, se não me engano, é pela Polícia Federal que você compra. Você vai ter a posse. Já é outra caminhada, outro sistema, outro tipo de treinamento, outra quantidade de munição. Aí sim você poderia utilizar para defesa. Esse é um ponto. Mas você tirou seu CR como atirador esportivo, como CAC, você não vai utilizar o seu equipamento para defesa. Não vai. E se um dia você precisar utilizar seu equipamento para defesa, cara, pode preparar o estômago, porque você vai ter que responder muita coisa aí. E pode ser, dependendo da interpretação do juiz, você se safa. Dependendo da interpretação. Então você não tem respaldo nenhum para isso daí, tá? Eu não tô falando de legítima defesa, volto a dizer, não tô falando nessa situação. Tô falando dentro de um cenário tranquilo, de um cenário controlado, de um cenário dentro da normalidade. Joia? Então já entra por aí que você não vai utilizar seu equipamento para defesa. E às vezes a pessoa, o vídeo que você vai assistir, eles falam muito disso. Isso aqui é bom porque ele tem um poder, ele tem um alcance bom, tal, é bom para defesa, porte velado, você você vai usar, você não vai, cara, você vai tirar seu CR, você não vai usar ele, você não vai utilizar ele, não pode usar ele como, você não tem esse respaldo para você utilizar o seu equipamento com porte velado, com isso, não pode, cara, você não vai poder usar. Então a galera vende tudo isso daí, mas, na minha visão, é lojista, cara. É o lojista que vende dessa forma. Tá certo isso daí, porque o equipamento que você vai comprar na loja, ele serve para isso daí. Mas, nesse caso, não se aplica. Não se aplica isso daqui. Então, aí entra essas duas coisas. O lance de você ter o equipamento e não ter autonomia suficiente para utilizar ele da maneira que você pensava que fosse usar. E o lance do custo. Tanto para você tirar a documentação, para você comprar o equipamento e você manter com munição. Então tem esses dois lados aí, certo? E se fosse eu hoje tirando meu CR com a cabeça que eu tenho hoje, o que eu faria? A primeira coisa que eu faria, tirava todo o meu documento e eu não iria logo de cara assistir esses vídeos que a gente assiste por aí, falando, compra tal, esse é bom, esse é vela bem na calça, tal, esse tem capacidade, porque se o cara vir pra cima, você vai conseguir descarregar. Cara, isso é groselha. Isso pra mim é groselha. Então, a primeira coisa que eu faria
era ir até o clube de tiro que eu me afiliei, porque obrigatoriamente eu preciso estar afiliado a um clube de tiro, certo? Então eu iria lá, e lá eu ia ver o que ele tem, né, de equipamento, eu experimentar todo tipo de equipamento que tem. De preferência, você se filiaria num clube de tiro bom ali, que tem bastante equipamento para você experimentar. Então, eu utilizaria. Ia dar tiro de pistola, ia dar tiro de revólver, de carabina, de espingarda, de fuzil, ia dar tiro de tudo. Experimentar não só uma, duas vezes, três vezes. Cara, ó, um exemplo aí mais básico do básico era aquele revólver Bulldoguinho, que eu achava a coisa mais linda, cara, no começo. Achava muito legal aquilo ali. Quase comprei. Sabe, aquele de 12 polegadas, pequenininho, achava legal, dá porte velado, isso que é lá e tal, pequenininho, achava bonito. Mas, meu, quem já tirou com aquilo ali, talvez você tenha e se dá muito bem, joia, mas eu imagino que você teve que treinar demais para você conseguir se habituar naquilo ali. Então, é um negócio difícil, cara. Você atirar com aquilo ali é difícil. Aquilo ali tem um controle muito difícil de controlar. Ele serve para curta distância. Talvez você consiga ir lá seus 15, 20 metros, mas acho que com muito treino, porque aquilo varia demais o disparo. Então, aquilo é para um tiro de curtíssima distância. Acho que 5 metros aí tá bem colocado. E eu não opto por aquilo ali. Ainda existe aí uns pequenininhos de 357 que eu não sei como é que usa aquilo, cara. Mas existe. Então eu tinha essa cabeça, achava da hora, até a hora que eu fui, experimentei, vi como é que era e vi que não era exatamente aquilo que eu pensava, saca? Então a primeira coisa que eu faria hoje era ir até o clube de tiro que eu tô filiado e experimentar esses equipamentos. Chegava lá e via como é que era, experimentava um e outro e outro e outro e tal. Aí depois que eu tava bem habituado, trocar bastante ideia com a galera que tá ali, ver o que eles acham, o custo das coisas, como é que eles fazem, recarga, todo esse tipo de coisa, o que compensa, o que não compensa, o preço das coisas, aonde que busca, o quanto que aumenta, quanto que diminui. Depois que eu fiz isso, aí sim eu iria optar em escolher aí, né, a arma certa para meu uso. Essa daqui eu ainda comprei, essa daqui, não me arrependo, foi um propósito que eu tinha para poder adquirir esse modelo aqui, então para mim tá jóia. É um pouquinho caro, munição, mas para mim tá jóia. Gostei pra caramba, além da versatilidade que ela tem. Né? Então, tá aqui, beleza? Agora eu faria dessa forma. Eu iria no clube de tiro primeiro e ver, trocar ideia com a galera ali. Com a galera que tá ali, que eu tô vendo, que eu tô trocando ideia ali no tete a tete, saca? E não só aqui na rede social, no YouTube. Esse é um ponto, certo? E um segundo ponto, senhoras e senhores, que hoje, e não é só eu que penso dessa forma, não. Se de repente você também é uma pessoa que se ligou nessa ideia aí, comenta aqui, que a gente quer saber. O 22, cara, você quer ter um equipamento para você treinar, para você se divertir, para você realmente ser um atirador esportivo, e você dizer assim, não, eu sou atirador esportivo, eu vou no clube de tiro e eu disparo, eu encho meu carregador e eu descarrego. Meu, é 22, cara. É o calibre 22. É o calibre mais... É um dos mais versáteis aí também, porque você tem aí um leque de opções no calibre 22. Você tem carabina, você tem rifle de precisão, você tem revólver, você tem pistola, né? Pistolas boas aí, tá aí a TX-22 aí que não me deixa mentir. Você tem um leque de opções no calibre 22, dá para você fazer competições, dá para você treinar, né? Mas o recuo é menos, tal, não sei o que lá. Cara, é tiro. É tiro. E aqui talvez a galera aqui no Brasil torce o nariz, mas na gringa, lá nos Estados Unidos, lá é super forte esse calibre. Então, pra mim, eu acho da hora. Acho muito legal. E diga-se de passagem, todo atirador teria que ter eu, na minha opinião, teria que ter um calibre 22 ali pra treino, pra muita coisa, saca? É uma munição barata, é uma munição que você não precisa ficar preocupado em dar tiro ali, porque ela é baratinha, custa um conto, quase, né? É bem baratinho aquilo ali, não precisa ficar juntando cápsula pra você fazer recarga depois. Enfim, é divertido, é um negócio, cara, é de uma precisão muito legal. Você busca ali muitos metros de distância com um rifle 22, desses simples aí do CBC, CBC, acho que é 7022, não me lembro o nome dele. Rifle gostoso de atirar, cara, aqueles que são ferrolhados ainda, que aproveita bem a energia do cartucho, enfim. Então é um equipamento legal de comprar, legal de ter, bom. Então começaria por aí também, né? Para depois ir aí migrando para outros calibres, outras ideias, saca? Uma outra coisa também, senhoras e senhores, é a parte da documentação, a validade da sua documentação. Isso daí é uma coisa que não me falaram também, que ninguém fala. Mas nos dias de hoje, você tirou seu CR ali, tirou sua permissão para você adquirir seu equipamento de fogo, fez o seu teste prático de tiro, seu teste psicológico, aquilo vale durante um ano. Se você não adquirir seu equipamento durante esse um ano, você perde, tem que fazer tudo de novo, certo? Para você adquirir ali. Se você não comprou sua arma, você vai perder. E é assim que funciona. Então,
deixaria eu para fazer também meu equipamento, meus testes ali, psicológico, teste prático de tiro, todas o laudo, todas aquelas coisas todas, quando eu tivesse certeza de que eu estaria com o dinheiro na mão, eu poderia comprar 2 equipamentos. Porque se você deixar para depois, deixar vencer esse prazo de 1 ano, você vai ter que pagar de novo, fica mais caro. Isso é uma coisa que a galera não fala, você não vê por aqui, entendeu? Mas existe. Guias de tráfego, cara, que eu não sabia também, essa parte de burocrática e tal, cara, é muito fácil de tirar também, é muito simples. Você tira no Gov.br lá, você mesmo vai lá e faz o trampo. Eu não sabia disso daí, vim saber muito depois. Então são todos assuntos aí que facilitam a sua vida, que facilitam seu esporte. São informações, saca? Informações que vão facilitar seu esporte e que faz te economizar uma grana e faz o seu esporte ficar viável. Não aquele negócio que você vai comprar, vai enfiar na gaveta, ou um dia vai ter que perder porque você não tem condição de manter, ou então você comprou errado, aí vai sair que nem doido aí querendo vender, querendo doar seu equipamento para poder comprar outro porque você se enganou. Não tem um doido aí, chega lá, vai lá, eu quero sonho de ter um T4. Tá, beleza, cara, você compra um T4, vende sua motoca, você compra um T4 e munição para isso. Como é que você vai fazer? Caro, velho, caro pra caraca, então fica um equipamento ali que fica ali guardado, certo? Fora tudo isso, senhoras e senhores, o lance de você se habituar com o lugar ali, saca? Você ir para o clube de tiro, pegar o equipamento, empunhar, tal, disparar, cara, é um choque ali. Quem nunca tirou, sente ali um medo, vamos falar assim. Até você quebrar esse medo aí demora um pouco ali, sabe? É estranho você ver aquele negócio estalando na sua frente ali, sabe? O barulho e tal, até você se acostumar com aquilo, leva um tempo. Então tudo isso daí a galera não fala. Então você tem que chegar não tem isso aqui, eu não vejo isso aqui. Mas existe esses detalhes. Então ir a um clube de tiro pra mim é um dos primeiros pontos ali que faria você cortar muito dessa falta de conhecimento que faz a gente aí comprar coisa errada, gastar dinheiro à toa e tudo mais. Joia? Bom, pra você, eu tô falando aqui do clube de tiro, você veja que esse canal aqui é um canal que vai de 0 a 100, né? Ele vai de 8 a 80. Uma hora eu tô falando de pistolinha sprint, tô falando de brinquedo, outra hora eu tô falando de equipamento real, né? De tiro esportivo e tal, mas no final das contas tudo é a mesma coisa, tudo é o mesmo assunto, certo? Então, uma das coisas aqui que eu tenho a noção é que tem gente que não, ainda que tenha condições de tirar o CR, tenha lá uma condição financeira, não quer se envolver porque tem um pouco de medo, porque não quer, ou porque o familiar ali não topa, não fica legal. Mas existe, cara, outras formas de tiro esportivo, como o Airsoft, como a carabina de pressão, que é tão legal quanto, saca? São experiências diferentes, são o mesmo nicho, mas são experiências diferentes. Mas eu acredito que uma complementa a outra, saca? Uma não é melhor do que a outra, uma complementa a outra ali em diversos aspectos. Então, para você que, de repente, por conta de documentação, por conta de legislação, idoneidade e entre outras coisas que a gente sabe que exige muito o tiro esportivo de fogo, ele exige muito disso, mas hoje em dia você tem outras opções, cara. Você tem aí, como eu falei, o Airsoft, você tem aí a carabina de pressão, tem os jogos de Airsoft que é muito legal também, traz uma galera muito legal, é um dinamismo muito legal. Então tem essa opção também, joia? Para isso, eu sempre falo aqui no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreve para você acompanhar esses assuntos, entre outros que eu trago aqui, joia? Se inscreve no canal, se esse vídeo aqui te agregou, deixa um like, certo? E, inclusive, por falar isso aqui, eu sempre deixo aqui no canal, deixo aqui link para você estar adquirindo seu equipamento, não de fogo, mas de Airsoft, de carabina de pressão, Airgun, Airsoft, Airgun, e também tem lá o Instagram, onde eu estou colocando sempre nos stories, eu tenho colocado lá links para você tá aproveitando promoções que a gente encontra por aí. Então eu vou lá, faço lá uma pesquisa e o que tem de promoção, todo dia eu chego lá, tô procurando promoção, coloco lá. As promoções não duram muito tempo porque são estoques limitados, então eu coloco lá, você pode chegar lá, conferir nos stories, vou deixar aqui o @ do Na Bancada, do Instagram Na Bancada, você chega por lá e você confere e de repente se encontrar alguma coisa, vai que é sua, Tafarel. Bom, certo? Bom, senhoras e senhores, então por hoje é isso, espero que esse bate-papo aqui tenha abrido um pouco da sua visão. Se faltou alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se você quiser acrescentar alguma coisa, uma coisa da sua experiência como atirador esportivo, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que isso aqui vai virando ali como se fosse ali um chat, saca? Pra galera ir compartilhando ideias ali, a gente vai trocando essas ideias aí, isso só vai agregando. Bom, o importante é que esse meio do tiro esportivo, ele cresça, saca? Mas para crescer, a gente tem que se comunicar, tem que se ajudar ali e assim vai. Bom, é isso aí. Te vejo no próximo vídeo em Na Bancada Unboxing. Tchau.